Mais um tempo especial no nosso canal Equipar. Estamos dando continuidade à série Gestão das Emoções. Nas palestras anteriores, nesse momento que temos compartilhado, falamos no primeiro momento o que é a gestão das emoções, falando que o momento que vivemos precisamos muito trabalhar as nossas emoções. Na última série também falamos como a Bíblia nos ensina sobre inteligência emocional, sobre a gestão das nossas emoções. E nós fizemos uma caminhada em alguns textos do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina como podemos lidar melhor com as nossas emoções. E falamos um pouco sobre como devemos trabalhar o que falamos, como nós às vezes acabamos falando o que não devemos. E geralmente é pela instabilidade emocional. Entenda uma coisa da qual nós estamos comentando muito aqui. Eu tenho, durante esses tempos de ministério, experimentado algo sobre uma espiritualidade saudável, como nós desenvolvemos. E eu fui muito impactado com a leitura de uma série de livros chamado A Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E este livro mexeu muito comigo no sentido de me alertar como às vezes as nossas emoções atrapalham o bom desenvolvimento da nossa espiritualidade. Quantas coisas que às vezes nós deixamos serem travadas e bloqueadas da nossa vida por causa de falta de sabedoria e de gestão dessas emoções, talentos, dons. Pessoas que às vezes se afastam do seu próprio propósito e destino por causa das emoções, ou não sabem lidar com as suas ofensas recebidas e muitas vezes acabam ofendendo. Eu ouvi uma frase muito interessante, do príncipe Harry, que hoje abandonou lá a dinastia, mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse que os traumas que não são transformados, eles são transmitidos. Olha que coisa interessante. E aonde está isso? Está nas nossas emoções. Nós não podemos negar os nossos sentimentos, mas nós devemos enfrentá-los. E hoje eu quero começar a te dar estas dicas, como você pode melhor gerenciar diante de Deus, diante dos homens, as suas emoções. A primeira dica que eu quero te dar para conviver bem com as tuas emoções chama-se autoconhecimento. Olha o que a palavra de Deus nos fala no texto de Lamentações, no capítulo 3, versículo 40. Esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, você sabe que o livro de Lamentações é o livro escrito por Jeremias após a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. E aquilo virou um caos e as emoções afloraram profundamente. E é um livro que nos fala muito das emoções bem presentes. E Jeremias está nos chamando a atenção de que forma? Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos buscar esquadrinhar o nosso coração. Você já viu o processo de fazer algo como esquadrinhar uma construção? É interessante. Você tem que bater o nível, você tem que ver os ângulos corretos para que a construção não fique uma construção errada e provoque até um desabamento. Você sabe que muitas pessoas, por falta de esquadrinhamento emocional, estão desabando. Essa pandemia, por exemplo, é algo muito latente diante de nós. As pessoas estão desabando, estão entrando em depressão, estão com seus casamentos à beira de uma ruína, de uma destruição. Sabe por quê?
porque as emoções não foram trabalhadas. Jeremias nos chama a atenção para nós buscarmos esse autoconhecimento. Que autoconhecimento é esse? Preste atenção nisso, que isso é precioso. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer e mapear a nossa origem. De onde viemos? Como fomos criados? Quais culturas que nos influenciaram? Quem nos influenciou mais? O pai? A mãe? Qual foi o nosso convívio familiar? Como foi a nossa relação com os nossos irmãos? Há uma história muito interessante na Bíblia sobre a vida de José, onde estamos até estudando no nosso pastoreio de pastores. E como José, ele cresceu num ambiente muito hostil, num ambiente cheio de mentiras, de enganos e de uma série de coisas. José teve que trabalhar muito o esquadrinhamento do seu coração, para que lá na frente ele entendesse o propósito da vida dele. Preste atenção numa coisa, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos mapear aquelas palavras que foram duras ao nosso coração. Quais foram os medos inseridos em nós? Talvez você nasceu, cresceu num ambiente onde a sua autoestima não foi muito trabalhada. Pelo contrário, talvez te chamaram, te xingaram, disseram que você não seria capaz. E muitas coisas que hoje existem em você são sombras do que você viveu lá no teu ambiente familiar. Por isso, este autoconhecimento nos leva ao quê? A fazer um mapeamento interior. Como era meu pai? Como era minha mãe? Eu queria te indicar este livro que realmente ele faz uma diferença profundamente nessa questão de autoconhecimento. Espiritualidade emocionalmente saudável. Você encontra ele, é só clicar aí na internet que você vai achar. E o autor deste livro, ele faz um mapeamento do seu autoconhecimento, qual a sua origem de seu pai, a origem da sua mãe, como ele viveu, como era o trato que ele tinha de seu pai, como é que ele tinha o trato da sua mãe. Ouça, lendo este livro, eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida. Sabe, queridos, eu encontrei tantas sombras na minha vida que eu pedi muita misericórdia de Deus. Comecei a mergulhar e entender como minha mãe, às vezes sem nenhuma sabedoria, evidentemente que eles não foram treinados, como muitos de nós pais, hoje temos dificuldade, às vezes de forma equilibrada e funcional, educar os nossos filhos. Então, muitas dessas disfuncionalidades que nossos pais tinham, não é acusar e nem aborrecê-los por isso, mas era entender o que isso nos afetou. Muitas vezes no nosso comportamento tímido, às vezes uma ira que brota da onde você não sabe, às vezes uma depressão que você desconhece, que de repente bate às tuas portas. Isso muitas vezes tem a ver com o ambiente no qual nós vivemos, no ambiente em que fomos construídos a nossa personalidade, onde foi construído o nosso emocional. E quando eu li este livro, eu fiz um mergulho nesse esquadrinhamento. Quem realmente era o Lael? Quais eram as bases que eu tive? E eu comecei a perceber muitas coisas das quais eu tinha vivido na minha infância e que estavam muito presentes hoje no meu dia a dia, no meu relacionamento conjugal com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos. Então observe, esse autoconhecimento é uma busca. E neste livro até mesmo ele fala de uma questão de nós buscarmos até a genealogia dos nossos avós, da onde eles vieram, quem casou com quem era quem. Isso nos ajuda até a entender o nosso DNA, não só a cor dos nossos olhos, ou a cor da nossa pele, ou a cor do nosso cabelo, mas quem eram os nossos avós, da onde eles vieram, como eles conviveram, como eram as suas atitudes, por incrível que pareça. Isso tem um peso sobre nós. E é por isso que a palavra de Deus nos fala que devemos nos esquadrinhar. O que é esquadrinhar?
é ir fazer uma autoavaliação. Olhe esse outro texto, já no Novo Testamento, em que Paulo está falando também do mesmo assunto de uma forma diferente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Um texto que nós usamos muito, né, na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse esquadrinhar é um examinar. É um examinar não só de consciência, é um examinar não só aonde tem o pecado, aonde não tem o pecado, mas é um examinar quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me irrita, do que me entristece. Quando nós começamos a fazer esse mapeamento, isto será o quê? Motivo de oração. Iremos focar nisso. Se você sente que é uma pessoa tendenciosa à depressão e você começar nesse autoconhecimento, mapear isso, isso será um motivo de oração e você permitirá que o Espírito Santo trabalhe. O Espírito Santo, ele trabalha com a nossa cooperação. Nós precisamos fazer a nossa parte. E uma dessas partes é este autoconhecimento, se autoavaliar. Como que você é? Uma pessoa introvertida? Extrovertida? Qual é o seu temperamento? O que trabalha dentro de você? Nos momentos de crise do teu casamento, como que aparece? Quando você lida com os seus filhos, o que mais aflora? Você que é filho, o que você sente em relação aos teus pais? Como que você trabalha os conflitos dentro do seu coração? Tudo isto, queridos, passa pelo autoconhecimento. Quando nos conhecemos melhor, temos mais facilidade de fortalecer a nossa identidade. E quando essa identidade ela é fortalecida, nós lidamos melhor com a nossa emoção. Muitas das coisas, queridos, que às vezes nos entristecem, mágoas que sentimos, ressentimentos, sentimentos que vêm às vezes de pavor, de medo, de fantasias, estão muitas vezes linkadas a coisas da nossa vida familiar, algumas coisas que vivemos em nossa infância. Então, eu queria te motivar nesse primeiro passo, essa primeira dica. Pegue uma folha de papel, escreva de um lado o nome do seu pai e tente elencar as características que você lembra do seu pai. Seu pai, como ele que era? Amoroso? Era muito bravo? Falava, xingava? Como que ele era? No que ele trabalhava? Quais as funções? Do outro lado da folha, escreva o nome da sua mãe, escreva mãe, elenque aquilo que você lembra, aquilo que você marcou. Depois, una esses dois, coloque o seu nome e ali elenque ou escreva o que você percebe dessas características do seu pai e da sua mãe, quais que você tem. Quais aparecem no teu dia a dia? O que fazem parte de ti? Quem sabe você vem de uma família onde os pais se separaram. Quem sabe você nem conheceu o seu pai ou a sua mãe. Quem sabe você é órfão. Eu não sei, pastor, mas se eu não sei disso, então você vai poder colocar apenas as tuas características atuais. Você é uma pessoa que se irrita facilmente? Você é uma pessoa que entristece facilmente? Você é uma pessoa que se ofende facilmente? Você é uma pessoa que agride as outras pessoas? Escreva isso. Isto é um processo, é um exercício que você faz do seu próprio autoconhecimento. E depois disso, leve isso diante de Deus e diga assim, olha, aqui está o José, a Maria, que é muito irritada, que se zanga facilmente, que se ofende facilmente. Você vai perceber que haverá uma ação poderosa do Espírito Santo nessa ação da tua vida. O teu autoconhecimento vai te levar a entender agora a tua identidade em Deus. Só que essas sombras que aparecem na nossa vida, nós precisamos lidar com ela. E nós só lidamos com ela quando nós buscamos esse autoconhecimento. Muitas pessoas, elas não querem se encontrar, elas não querem fazer esse confronto pessoal. Mas é só assim, tão somente assim, que nós começamos a ter um ato libertador sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a sua verdade emocional. Você precisa conhecer a sua verdade, as suas deficiências. Queridos, todos nós as temos, todos nós lidamos com as nossas debilidades. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele resolveu trazer sobre nossas vidas o Espírito Santo. Habita em mim, habita em você. Então, quanto mais você conhece da sua vida, mais você poderá permitir o Espírito Santo adentrar as profundezas, os porões da tua alma, os porões mais internos, as lutas e as guerras que você tem. Seja você mesmo, busque isso, busque saber através de uma árvore genealógica, ou seja, saber as pessoas que ficaram para trás, quais as influências, quais as culturas, da onde eles vieram, se vieram de outras nações, enfim, faça um cruzamento desse conhecimento. Você perceberá que Deus te levará a um momento que você vai perceber que não é tão difícil. Basta nós nos examinarmos, esquadrinharmos e nos aproximarmos, como diz Jeremias, do Senhor. E isso nos levará ao quê? A um equilíbrio entre espiritualidade e emoções equilibradas. Que Deus nos ajude. Eu quero orar pela sua saúde emocional, pela sua saúde espiritual, que Deus traga a você esse autoconhecimento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, este é um momento precioso. Nos ajuda a cada dia, Senhor, neste autoconhecimento, a esquadrinhar o nosso coração, a nos examinar, a buscar, a fazer a nossa parte, para que as sombras da nossa vida sejam quebradas, sejam destruídas, sejam destronadas, e que nós possamos, ó Deus, avançar nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares, para que venhamos a ser melhores pais, melhores homens, melhores mulheres, jovens, filhos, enfim, Senhor, que nós possamos ser melhores como pessoas. Nos ajuda a nos encontrar e a ter essa força para continuar e prosseguir. Essa é a nossa oração no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos chegando ao final dessa palestra de hoje. Na próxima semana, nós vamos te dar mais 2 dicas como nós podemos gerenciar melhor as nossas emoções. Que Deus te abençoe e traga ao teu coração emoções equilibradas. No nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.